Para começar a trabalhar no nosso risco, eu coloquei ele num bastidor. Eu recomendo que essa parte da aquarela vocês façam prendendo o risco de vocês num bastidor que não seja o definitivo, porque às vezes sem querer a gente mancha o bastidor. Eu vou fazer nesse aqui porque a área que eu vou pintar não é muito grande e já não tenho muito medo, mas recomendo que vocês tenham esse cuidado, porque o bastidor de madeira especialmente mancha. Então se você tiver um bastidor de plástico em casa é melhor, se não tiver que use um de madeira um pouco maior do que o tamanho que você pretende enquadrar. O que a gente vai precisar para fazer a aquarela? Aqui tem um pratinho, 2 copos com água limpa. Aqui está o meu estojo com as minhas aquarelas em pastilha. Eu sempre recomendo, inclusive no meu curso de aquarela, que as minhas alunas comprem as cores primárias da aquarela. O meu amarelo está até um pouco manchado aqui, porque outro dia eu usei um pincel que eu não percebi que estava sujo, mas não tem problema. Então, as cores são o amarelo, o azul ciano e o magenta. Então, eu vou fazer as cores que vou trabalhar nesse risco a partir dessas 3, para quem só tiver as 3 disponíveis, possa usar. Hoje em dia, eu já tenho muito mais pastilhas, porque eu uso muito aquarela. E se eu fosse fazer só para mim, ou para um trabalho, esse bordado, eu partiria dos meus verdes, né? Porque me facilita, vai mais rápido. Mas não tem problema nenhum, a gente também sempre pode fazer misturando. E vocês vão precisar de um pincel. No caso, eu vou usar esse aqui, que é um pincel qualquer que eu tenho de ponta redonda, com cerda artificial, né? Eu não uso pincel de cerda natural, só uso de cerda artificial mesmo para misturar as tintas e fazer teste. Mas vou usar um bem fininho meu, acho que eu vou usar esse aqui, da Van Gogh 3 vezes o tamanho 0, para fazer a pintura, porque a área que a gente vai pintar é pequenininha. É muito importante também ter um pedacinho de algodão, esse aqui é um algodão que eu fiz outros testes, para fazer teste de cor. Então, como é que a gente vai começar a preparar a aquarela? A gente vai vir com o pincel num dos copinhos, que a gente vai chamar de copinho de água limpa, vai coletar um pouquinho de água e vai pingar lá na pastilha, sem encostar com o pincel na tinta, para não sujar o pincel. No caso, eu vou começar jogando um pouquinho de água no azul e no amarelo, que são as 2 cores que eu preciso mais para fazer o verde. Vou coletar um pouco da tinta, né, misturando aquela água que eu joguei na pastilha do azul. Depois eu vou vir no copinho que eu vou usar para limpar o pincel. Vou lavar meu pincel nele, secar no papel toalha. Quando eu seco, eu observo se o pincel já está limpo, se não está saindo mais tinta. E aí vou lá no meu amarelo e vou coletar a tinta amarela para misturar com o azul e formar o verde. Depois que eu misturei, eu posso observar com a tinta pronta se a cor resultado é o tipo de verde que eu quero. Se eu tiver dificuldade de perceber no pratinho, eu posso passar no tecido de teste. Olha, por acaso eu consegui um verde que eu gostei muito aqui. Eu nem esperava conseguir tão rápido. O que eu faço já que eu gostei dele? Eu vou pegar um pouquinho de água limpa e vou diluir um pouco mais. Porque a tinta, quando a gente traz da pastilha para cá, pro godê, né, no caso pro meu pratinho, ela vem muito concentrada. E a aquarela a gente quer sempre trabalhar a transparência. Então é muito importante ganhar esse tipo de aparência aqui. E não essa, né? Uma aparência mais consistente, assim, que vai perder a transparência. Como a área que a gente vai pintar é muito pequenininha, eu sei que essa quantidade de tinta aqui já é suficiente. Se eu quisesse, vou explicar para vocês, né, para quem estiver preparando tinta pela primeira vez, fazer desse verde aqui um verde um pouco mais fechado, eu poderia vir com um pouco mais de azul, que aí eu ia tendendo para um verde mais azulado. Assim como o contrário também, se eu quisesse um verde mais clarinho, mais amarelado, eu misturaria mais o amarelo. Como não é o caso, porque eu gostei desse aqui, e olha só, ao invés de começar usando o pincelzinho fininho, que eu comentei ainda há pouco, eu vou começar com esse mesmo que já tá à mão, para fazer essa primeira camada. Então eu venho com o pincel no meu tecido seco, aqui até passou um pouquinho a caneta, ó, é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado para tentar não acontecer, e começo a fazer a minha primeira camada, respeitando o traço do risco. É muito importante, gente, usar o algodão cru
ou um tecido engomado, né? Se vocês não tiverem o algodão especificamente, tiverem outro, vocês podem testar se funciona bem. Mas a goma é fundamental porque é a goma que contém a tinta na região que você quer. Se você usar um tecido que não tem a goma, vocês vão ver que a tinta vai migrar e vocês não vão conseguir controlar ela dentro da área do desenho. Então eu vou vir com cuidado, né? Porque esse pincel não é um pincel tão fininho, mas ele tem uma boa ponta, e vou fazendo a primeira camada de cada uma das folhinhas. Quando a gente trabalha com aquarela e depois com bordado, é fundamental deixar secar totalmente a aquarela antes de trabalhar com o tecido de novo. Lembrando que a aquarela em tecido, ela demora bem mais a secar do que a aquarela no papel. Quem está acostumado também com aquarela em papel e vai trabalhar com tecido agora, a primeira vez, percebe que você tem que preparar uma quantidade de tinta maior, né, do que o que você prepararia para o papel. No papel a tinta rende mais, ela espalha mais. Aqui o tecido, ele por conta das tramas, ele absorve mais a tinta e você tem que ter um preparado maior. Nesse traço aqui nem é muito o caso, porque a área que a gente vai pintar é bem pequenininha. Cuidado para não colocar a mão em cima da área já pintada, porque, como eu disse, ela demora um pouco a secar e se você esbarrar aqui, vocês vão manchar. Na hora de fazer o cabinho da folha, eu faço bem fininho, eu venho bem com a pontinha do pincel, para que não fique bruto, né? Para que fique só um detalhezinho. Depois que eu já verifiquei que tá a folhinha toda preenchida, eu vou parar de mexer nela e vou deixar secar. Se vocês observarem, aqui no... Deixa eu pegar o meu desenho pronto. Aqui no meu bordado que já está pronto, eu decidi, depois de pronto, fazer uma segunda camada só em metade da folha, para dar esse contraste de cor. Então a gente precisa deixar essa primeira camada secar completamente, para depois fazer essa segunda. Outra coisa que eu decidi também fazer depois do bordado já pronto, que eu não recomendo que vocês façam com bordado pronto nunca, sempre aquarela a gente faz primeiro, foi fazer esses círculos. Círculos e pequenas gotinhas, se vocês observarem, tem uns pinguinhos bem de leve. Essa cor, ela parte do amarelo, então eu vou pegar aqui no meu pires mesmo, onde eu já comecei a trabalhar, vou limpar meu pincel e coletar um pouco de tinta amarela. Ali eu usei um amarelo ocre. Aqui eu coletei o mesmo amarelo que das cores primárias. Vou limpar o meu pincel e vou começar a escurecer esse amarelo muito devagar, com um pouquinho de rosa. Mas muito pouco. Por quê? Porque se a gente colocar muito rosa, a gente vai passar esse amarelo para o laranja, né, direcionando ao vermelho. Então tem que trazer o rosa com muito cuidado. Bem pouquinho mesmo. Tô fazendo essa mistura agora, eu não fiz teste antes, então tô fazendo para vocês direto, para vocês poderem fazer também. Ó, eu vou pegar só mais um pouquinho de rosa e depois provavelmente, ó, eu acho que eu já até coloquei muito. Eu vou botar um pouquinho de azul, porque o azul, por ser uma cor contrastante dessas que a gente tá trabalhando, eu já coloquei muito rosa com certeza. Ela vai escurecer esse tom um pouco, e aí vai se aproximar daquele ali que eu quero, ó. Vocês viram que eu coloquei uma pontinha de azul de nada. Vou colocar mais uma pontinha. Já gostei desse tom, mas quero ele um pouquinho mais amarelado. Então vou voltar lá no amarelo, coletar mais um pouquinho do amarelo e ver se eu chego no tom que eu quero. Gostei, um amarelo não muito clarinho, não laranja também. Como ele agora tá super, né, forte, porque eu só coletei tinta, eu vou botar um pouquinho de água. E vou testar no meu tecido se ele tá no tom que eu quero. Olha como é que ficou lindo esse amarelinho. Um amarelinho meio queimado. E é mais ou menos isso que eu queria mesmo para fazer os círculos e as gotinhas. Eu vou de novo usar o mesmo pincel. Agora eu já posso tirar a minha tinta daqui, porque eu já não vou mais preparar tinta nenhuma. Sempre deixar as pastilhas abertas, tá, gente? Até secar totalmente. Vou vir com o meu risco, colocar aqui no centro para vocês conseguirem ver.
Vou lá coletar o amarelinho e vou começar a fazer umas gotinhas aqui, ó. Na verdade tá meio que representando umas estrelinhas, né? Uns pontinhos de brilho assim no meu trabalho. No lugar onde eu quiser fazer um círculo um pouquinho maior, eu vou traçar à mão mesmo. Se vocês quiserem fazer um tracinho a lápis para poder ter certeza que o círculo fica certinho, vocês podem fazer. Esse tecido aqui, eu tinha feito um outro risco nele. Agora que eu tô pintando, eu tô percebendo que ainda tem umas manchinhas do risco anterior. Eu passei a ferro para tirar a caneta, mas eu percebi agora que ainda ficou um pouquinho. Depois, quando eu for passar de novo, provavelmente sai totalmente. Cuidado para não esbarrar na área que você já pintou, para que a tinta não manche. A aquarela, gente, ela sempre fica com a cor mais forte quando a gente tá com ela úmida. E ela perde um pouco da força da cor. Ela fica mais clarinha, mais delicada quando seca. Ó, eu já acho que já tá bom. Já tô com círculozinhos o suficiente. Tá? E aí, se vocês quiserem, vocês fazem. Se não quiserem, não precisa fazer. Agora eu vou deixar secar totalmente, para depois que secar, eu vir aqui e mostrar para vocês a segunda camada. A aquarela que eu fiz naquele momento já secou. Para verificar se uma aquarela tá seca num tecido, a gente encosta a mão e verifica se o tecido tá frio. Se tiver gelado, significa que ainda tá úmido. Vejam aqui bem de pertinho como ficou muito delicado o tom das bolinhas, bem clarinho, e as folhas também secaram completamente. Aquela tinta que eu tinha preparado também secou, que eu já fiz há algumas horas. Então o que eu vou fazer para reutilizar a tinta? A gente pode usar sempre a mesma tinta. Pega um pouquinho de água limpa, dilui a tinta que ficou no teu godê, no teu pratinho, onde você estiver usando. Testa num pedacinho de tecido o tom que ficou depois de diluído. Se já tiver no tom que você quer, você já pode usar. Se não, basta você diluir um pouquinho mais. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar o mesmo pincel que eu usei naquela hora. Vou traçar aproximadamente uma linha aqui, dividindo cada uma das folhinhas, e vou pintar só um lado. Acabei de perceber, inclusive, que eu pintei o lado diferente da outra peça, mas não faz mal. Só um lado da folha. Agora eu vou seguir pintando para o mesmo lado dessa aqui. O que a gente está fazendo aqui é um exercício de camadas, que é um dos exercícios que eu sempre faço na aquarela, né? Quando a gente vem com a mesma cor e passa por cima da primeira camada que já foi feito. Com isso você consegue um contraste, uma mudança mesmo no tom. É um dos exercícios que eu faço lá no curso de aquarela em tecido. Então eu vou fazer nas 4 folhas. O lado vocês escolhem. Por acaso na peça de teste, olha, eu fiz do lado de fora das folhinhas. Nessa aqui eu terminei fazendo do lado de dentro, mas tá tudo bem também, né? Tanto faz, o que vocês preferirem, eu gostei assim também. Agora eu vou deixar secar completamente, porque eu acabei toda a parte de aquarela dessa peça, e na próxima aula nós vamos começar a fazer a parte do bordado, tá? Então avancem até o final da aquarela para a gente avançar para o bordado na próxima. Qualquer dúvida me escrevam para que vocês possam avançar o projeto todinho junto comigo.